Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Salve família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanas e hermanos. Hoje mergulharemos em uma jornada fascinante pelo mundo obscuro da indústria adulta dos Estados Unidos, explorando a vida e o legado de um dos homens mais influentes nesse cenário, Robert DiBernardo. Conhecido por muitos como o mafioso que dominou a indústria de entretenimento adulto, Robert DiBernardo deixou uma marca indelével na história do submundo organizado e do cinema para adultos. Neste vídeo, desvendaremos os bastidores de sua ascensão meteórica, desde os primeiros dias da revolução do cinema nos anos 60 e 70 até sua parceria com a máfia e seu papel na expansão da indústria adulta em Nova York. Ao longo desta narrativa, entenderemos como as dinâmicas da máfia organizada se entrelaçaram com o florescimento do entretenimento adulto, revelando segredos e intrigas que moldaram uma era de ouro para alguns e um período de controvérsias para outros. Além disso, exploraremos o impacto duradouro de DiBernardo na indústria, seu envolvimento com a máfia e as repercussões de suas ações até os dias atuais. Prepare-se para uma imersão profunda na vida e nas histórias por trás de um dos nomes mais emblemáticos da indústria do entretenimento adulto. Fique ligado, clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta história incrível. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se. Caso vocês queiram contribuir com o canal, o apoio de vocês é fundamental para que o canal siga firme. Agora, vamos descobrir os mistérios que cercaram a vida de DiBernardo. Bora pro vídeo! Do início humilde nas ruas difíceis da cidade de Nova York até sua grande ascensão como uma figura proeminente no negócio de entretenimento adulto, a história de Robert DiBernardo é de deixar qualquer um perplexo. Nascido em 31 de maio de 1937, DiBernardo cresceu nas ruas árduas de Eulete, Long Island, na cidade de Nova York. Desde jovem, ele se viu atraído pela vida no submundo e o dinheiro, se envolvendo com a notória família mafiosa Gambino. Mas foi no mundo do cinema adulto que DiBernardo realmente deixaria sua marca como um dos mafiosos mais influentes e importantes ligados à máfia sem uma queda em seu nome. DiBernardo era um nome conhecido durante os anos 1970 e 1980, logo antes de se tornar famoso por inundar Times Square com todos os tipos de vídeos de entretenimento adulto. Ele trabalhou de perto com a família mafiosa DeCavalcante na década de 1960. Caso você seja novo no mundo das famílias da máfia famosas, a família mafiosa DeCavalcante, também conhecida como a Máfia do Norte de Jersey, é uma família mafiosa ítalo-americana organizada. A poderosa família mafiosa opera em várias atividades ilícitas que incluem fraude, contrabando, cafetinagem, extorsão, lavagem de dinheiro, agiotagem, raptos e muitos outros atos ilegais. A família mafiosa DeCavalcante faz parte da rede mafiosa nacional popularmente conhecida como a máfia estadunidense. Ela opera no lado oposto do rio Hudson, de maneira diferente das 5 famílias de Nova York, que tecnicamente se espalham pelo norte de Nova Jersey, West New York, Newark e áreas circundantes. No norte de Jersey, os DeCavalcantes são considerados a 6ª família. Com o respaldo dessas poderosas famílias mafiosas, não foi surpresa como DiBernardo foi capaz de reunir os meios para comprar o negócio Softcore Star Distributors no final da década de 1960. A Star Distributors, uma empresa de distribuição de revistas, era anteriormente de propriedade de um homem chamado Theodore Ted Rotem. Ela operava desde 1948 no Brooklyn, especializando-se em publicações comerciais de nicho. No início, a Star Distributors estava indo razoavelmente bem até que outras empresas mais ricas surgiram, empurrando a empresa para segundo plano. Ted, que assumiu a empresa no início da década de 1960, tinha planos de levá-la de volta aos seus dias de glória distribuindo revistas muito provocantes, mas era difícil para a Star Distributors ganhar espaço na indústria.
Foi nesse momento que o então jovem ítalo-estadunidense de 28 anos Robert Di Bernardo, também conhecido como Tibey, entrou em cena, conhecido como um operador refinado e bem conectado com conexões com o crime organizado. Ele tinha o que era necessário para transformar a Star Distributors. Di Bernardo abordou Ted com uma oferta. Ele poderia permanecer como presidente da empresa, mas Di Bernardo se tornaria o vice-presidente, o principal financiador e, mais importante ainda, teria a última palavra em questões significativas relacionadas a Star Distributors. Ted não teve outra opção senão aceitar a oferta, e foi então que Di Bernardo tomou sua primeira e mais importante decisão. A Star Distributors iria mudar o foco para conteúdo adulto explícito pouco depois de começar a importar filmes da Holanda e da Dinamarca e vender esses materiais hardcore para negócios da indústria adulta ao redor de Times Square. Assim que a Star Distributors começou a ganhar controle significativo sobre a indústria adulta dos Estados Unidos, foi quando Di Bernardo mudou sua lealdade pelos decavalcantes para a família mafiosa Gambino através de sua conexão com o também no ramo adulto e membro da família Gambino, Ettore Zappi. Acredita-se que tenha sido Zappi quem patrocinou Di Bernardo para se tornar membro da família Gambino. Seria uma injustiça não tentar explicar o quão poderosa é a família mafiosa Gambino e por que Di Bernardo estava disposto a se associar a eles. A família mafiosa Gambino, também uma família mafiosa ítalo-americana, era e ainda é considerada uma das 5 grandes famílias que dominam a cena do submundo organizado em Nova York. A família Gambino não opera apenas em Nova York. Suas atividades se estendem até a Califórnia. Como qualquer outra organização mafiosa, a família Gambino está fortemente envolvida em trabalho e construção, extorsão, garotas, lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão, receptação, raptos e muito mais. Mas a indústria adulta estadunidense, onde Di Bernardo estava operando, estava intimamente ligada a sindicatos do submundo organizado. Então era importante para ele estar associado a algumas das famílias mafiosas da máfia mais poderosas para dissuadir qualquer forma de competição. No entanto, Di Bernardo, embora associado à máfia estadunidense, geralmente não era propenso à violência. Ele não tinha uma equipe para fazer seu trabalho sujo ou respaldá-lo, o que era necessário em qualquer caso. Di Bernardo era um empresário relativamente inteligente e cuidadoso o suficiente para não ter uma reputação pessoal de louco e instável. Apesar de sua afiliação à máfia, ele trabalhava como um operador solitário, o que o diferenciava facilmente dos outros homens da máfia. Embora fosse um mafioso, Di Bernardo garantia que não estava profundamente envolvido nas atividades da máfia, o que facilitava para ele desfrutar de um status especial onde não precisava se reportar a um capo. Mesmo começando como diretor na indústria adulta dos Estados Unidos, sua afiliação com essas famílias mafiosas poderosas garantia que ele conseguisse lucros bastante substanciais. Devido a isso, ele foi capaz de subir de soldado para capitão na família mafiosa Gambino mais tarde em sua carreira. Na década de 1970, Di Bernardo estava se tornando um nome conhecido na indústria adulta dos Estados Unidos, e sua reputação como um comerciante proeminente no ramo que estava se espalhando rapidamente. Sua empresa, Star Distributors, também estava se tornando uma das maiores operações adultas nos Estados Unidos. Com suas conexões e habilidades comerciais, Di Bernardo decidiu que era hora de expandir seu império além dos Estados Unidos. Este foi o momento em que ele decidiu entrar na indústria global de entretenimento adulto formando uma aliança, algo que muitos no negócio não esperavam. Antes da incursão de Di Bernardo na indústria dos Estados Unidos, as revistas adultas estadunidenses estavam em alta e tinham a maior distribuição, já que podiam ser distribuídas legalmente. Na década de 1960, esse nicho específico estava prosperando e as revistas adultas estavam sendo colocadas na corrente principal pelo pioneiro Playboy. Logo após, outras revistas como Public Wars e Penthouse se tornaram mais proeminentes. Com o avanço para revistas mais explicitamente, revistas como Screll elevaram o padrão em direção ao hardcore, tornando-se as maiores dessas publicações. Nesse ponto, os sindicatos do submundo organizado estavam começando a enxergar a mina de ouro que existia na indústria adulta, daí a maioria das principais revistas e jornais hardcore nos Estados Unidos eram distribuídos por empresas controladas por membros do submundo organizado, segundo autoridades policiais e relatos da mídia. No entanto,
A disseminação dessas publicações não teria sido possível sem distribuidores. Foi aí que Robert de Bernardo entrou em cena. A Star Distributors, juntamente com a Astro News, eram as duas principais distribuidoras de conteúdo adulto no país, e ambas as empresas tinham laços com os mafiosos. Com os Gambinos controlando a Star e a família Colombo, outra das 5 grandes famílias, especificamente os irmãos Galo controlando a Astro. Segundo um desertor da família Colombo, a família mafiosa Genovese, especificamente Vincent Tim Gigante, apoiava os irmãos Galo no negócio adulto. No entanto, a Star Distributors era facilmente a mais popular das duas porque tinha um dos clientes mais lucrativos no ramo, que era a revista Skrell, uma revista explícita fundada em 1968. A revista Skrell era dirigida por desafiadores da censura, Al Goldstein e Jim Buckley, que admitiam livremente que seu conteúdo era distribuído por uma empresa controlada pela máfia como a Star, mas insistiam que era a única maneira de fazer vendas, pois não tinham outras opções. Quando Skrell foi publicada pela primeira vez, distribuidores e operadores de bancas de jornal se recusaram a lidar com o papel com medo de serem processados por obscenidade. Buckley disse que foi a lei que os forçou a usar a distribuição da máfia. Este também foi o período em que o negócio da sacanagem estava em alta. É quase impossível falar sobre a indústria adulta dos Estados Unidos sem mencionar a era de ouro do cinema e o papel que desempenhou na evolução da indústria. Isso se refere a 15 anos no conteúdo adulto comercial estadunidense, onde filmes explicitamente receberam atenção positiva dos cinemas convencionais, críticos de cinema e do público em geral. Isso começou em 12 de junho de 1969 com o lançamento teatral do filme Blue Movie, dirigido por Andy Warhol, e causou bastante agitação logo após o lançamento do filme Mona em 1970. Isso marcou a era de ouro para o ramo adulto, já que muitos produtores nos Estados Unidos começaram a produzir filmes eróticos adultos retratando cenas mais explícitas apenas para conseguir um amplo lançamento e recepção nos cinemas. Muitos desses filmes eróticos adultos eram produções de baixo orçamento, mas devido ao amplo lançamento nos cinemas, eles geraram lucros que os tornaram extremamente competitivos com os filmes de Hollywood. Vendo o potencial escondido nisso, de Bernardo decidiu que era hora de se aventurar na indústria de filmes adultos. De Bernardo, agora reconhecido como um comerciante de filmes adultos proeminente que havia ganhado muito impulso, começou a comissionar diretamente a produção de grande parte da chamada Era de Ouro da sacanagem hardcore feita em Nova York. Este também foi o momento em que ele decidiu ter uma relação de trabalho com Reuben Sturman, que era o maior vendedor de filmes adultos dos Estados Unidos. Sturman, também conhecido como o Walt Disney da sacanagem, era um produtos e empresário estadunidense bem conhecido em Ohio que cofundou a empresa de brinquedos adultos Doc Johnson. Ele era popular na indústria adulta dos Estados Unidos e até foi tema de um livro sobre economias subterrâneas que acabou fazendo enorme sucesso. Sturman começou vendendo histórias em quadrinhos de seu carro em 1948 após se formar. Nos anos 1960, Sturman expandiu seus negócios para incluir a venda de revistas com conteúdo adulto. Como descobriu, isso gerava mais lucros do que qualquer coisa que ele já tinha obtido vendendo histórias em quadrinhos. Até o final dos anos 1960, Sturman se tornou o maior vendedor de conteúdo adulto nos Estados Unidos. Robert de Bernardo, sempre em busca de lucros, viu uma colaboração com Sturman como uma oportunidade perfeita para ganhar mais dinheiro, e os dois passaram a controlar a indústria da sacanagem dos Estados Unidos em nível global. O rápido crescimento da indústria de entretenimento adulto durante esse período foi influenciado por diferentes fatores. Para começar, a maior parte dos clientes da indústria eram empresários, trabalhadores de colarinho branco e colarinho azul, além da classe média. Essas pessoas tinham dinheiro para gastar, então comprar regularmente esse conteúdo não era um problema para eles. A sacanagem também era um bom negócio para de Bernardo porque a maioria de seus consumidores eram homens solitários e frustrados que frequentemente usavam esse conteúdo para se estimular e ter o máximo de liberação possível. Havia também consumidores que consumiam esse conteúdo adulto como uma forma de apimentar seus relacionamentos ou casamentos. Jovens, especialmente adolescentes, também constituíam uma grande parte desse conteúdo adulto. Portanto, de Bernardo estava certo de registrar altas vendas, já que esse conteúdo erótico estava sempre em demanda.
Sua influência e controle advindos de sua participação na família mafiosa Gambino, aliada a Rubens Turman, o maior vendedor de conteúdo adulto dos Estados Unidos, contribuíram para a ascensão de DiBernardo à dominância na indústria, impulsionada por sua astúcia e habilidade para empreendimentos lucrativos. Nos anos 1970, à medida que a revolução adulta varria o país, a indústria da sacanagem dos Estados Unidos experimentou um boom como nunca antes. Com suas conexões com a máfia, DiBernardo rapidamente se estabeleceu como uma força a ser reconhecida. Se suas conexões mafiosas forneceram a ele a musculatura e proteção necessárias para navegar pelas águas traiçoeiras da indústria, DiBernardo era um empresário astuto, sempre um passo à frente do jogo. Ele sabia como aproveitar suas conexões e fazer as coisas acontecerem. Ele tinha um talento para identificar tendências e capitalizar sobre elas. Era um prazer fazer negócios com ele. A influência de DiBernardo se estendia muito além das salas de reuniões e bastidores da indústria. Ele tinha um olhar aguçado para o talento e era conhecido por descobrir e se associar a outros produtores influentes e figuras do ramo adulto. Outra grande fonte de receita estava nas portas das estrelas em Times Square. Na época, a Times Square era conhecida como uma área onde nem mesmo a polícia conseguia impedir a violação das leis de obscenidade, o que a tornava o local perfeito para uma infinidade de negócios de contrabando adulto sempre à procura de oportunidades comerciais. DiBernardo decidiu que era a área perfeita para o que eventualmente seria conhecido como seu ponto de venda mais notável, que era o Show Old no número 668. O cérebro por trás do Show Old era Richard Carmelo Bassiano, que era um colega do ramo envolvido também em imóveis além do negócio de filmes. DiBernardo se associou a Faciano e o Show Old se tornou um famoso palácio da sacanagem da Times Square. Descrito como a bandeira da indústria adulta de Nova York, o Show Old era um antro de 22 mil metros quadrados. Aberto em 1975, o ponto de venda supostamente custou $40 mil em construção, mas tanto Bassiano quanto DiBernardo foram capazes de recuperar rapidamente seus investimentos, pois tinham quase 100 mulheres que trabalhavam em um espetáculo rotativo de peep show todos os dias. O Show Old era altamente procurado, pois os atos incluíam casais simulando sacanagens no palco, bem como estrelas de filmes adultos que estavam sempre por perto para se apresentarem, além de apresentar a feira Triple X para satisfazer todos os desejos. DiBernardo estava arrecadando milhares de dólares apenas com esse empreendimento. Sob a orientação de DiBernardo e Ted, a Star Distributor se tornou um conglomerado de império adulto de vários milhões de dólares, expandindo-se até nacionalmente e assumindo interesses controladores em outras empresas do setor. A empresa também ampliou seu escopo para distribuir dispositivos sexuais e livros obscenos, e controlar as livrarias, cinemas e editoras a que se aplicava. Mas o envolvimento de DiBernardo na indústria adulta dos Estados Unidos não foi sem controvérsias. Ao contrário de alguns produtores que evitavam a luz dos holofotes, DiBernardo não escondia o fato de estar envolvido no negócio. Ele não via a necessidade de se esconder atrás de um intermediário ou de uma série de empresas de fachada inofensivas. DiBernardo conduzia seus negócios abertamente. Na verdade, ele dirigia seu Mercedes-Benz de 1972 com placas personalizadas regularmente entre sua casa nos subúrbios de Long Island e os escritórios da Star Distributors no centro de Manhattan na 150 Lafayette. Suas conexões com a máfia também eram conhecidas por todos. Em certo momento, ele até foi flagrado por escutas do FBI dizendo a outro magnata do mesmo ramo, Michael Tevis, que a família estava no comando de todos os seus negócios. Apesar de tudo isso ser público, DiBernardo era um daqueles poucos homens de negócios que se acreditava ter se tornado um homem feito na máfia sem cometer uma única queda. Ele não precisava usar táticas sujas ou brutais para impor sua dominação na indústria de entretenimento adulto. No entanto, como seus laços com a máfia eram públicos, muitos temiam cair em desgraça com ele, então ele tinha relativamente poucos concorrentes, somado ao fato de ter conexões com outros produtores conhecidos. Apesar das investigações, DiBernardo continuou a expandir seu império, acumulando riqueza e poder dentro da indústria. Na verdade, ele era percebido por muitos como um incrível criador de dinheiro e foi até descrito por um jornalista em 1977 como tendo uma reputação incomparável como um empresário determinado, competente e astuto.
Ele era inteligente o suficiente para cultivar uma imagem mainstream e também se diversificou em investimentos como franquias de reparação automotiva, um lava rápido, fliperamas e várias empresas de distribuição de mídia convencional. Sua habilidade em navegar pelas águas traiçoeiras da máfia mantendo o controle sobre seu império era um testemunho de sua astúcia e engenhosidade. O sigilo em torno das operações de Di Bernardo também aumentava sua aura de mistério, tornando uma figura de intriga e fascínio no submundo. Sua reputação como uma figura poderosa e enigmática na indústria da sacanagem e na máfia solidificou seu status como uma força a ser reconhecida. No entanto, o reinado de controle de Di Bernardo viria a ter um fim maluco quando ele se tornou alvo de uma investigação federal sobre conteúdo infantil. As acusações eram graves e seu império começou a desmoronar. No final dos anos 1980, à medida que o governo dos Estados Unidos reprimia a indústria de entretenimento adulto, Di Bernardo se viu sob investigação por seu suposto envolvimento na distribuição de materiais obscenos. Embora Di Bernardo fosse a imagem perfeita de um empresário de sucesso, o alto perfil da Star Distributors os tornou alvos fáceis. Quando o FBI iniciou uma investigação secreta de todos os principais editores e distribuidores de filmes e revistas adultas em todos os Estados Unidos em 1977, denominada Minha Sacanagem e baseada em Miami, a operação visava quebrar a conspiração nacional que controlava a indústria multibilionária do ramo adulto. A base original de operações era um depósito chamado Gold Coast Specialties, que parecia ser uma casa de pedidos exclusivamente de material adulto. 2 agentes infiltrados foram encarregados de se infiltrar na indústria da sacanagem e tiveram que viajar por todo o país para conhecer os principais chefões do negócio. Di Bernardo e Ted estavam entre as 45 pessoas visadas, presas e acusadas de transporte interestadual de materiais obscenos. No entanto, a investigação destacou 4 homens que o FBI disse serem os principais contrabandistas de livros e filmes obscenos. Esses eram Reuben Sturman de Cleveland, Michael Mickey Zaffarano e Robert Di Bernardo de Nova York, ambos descritos como figuras do submundo organizado, e Harry Money, de Michigan. As acusações foram descritas por autoridades federais como o maior ataque único à indústria adulta dos Estados Unidos. Segundo um oficial de alto escalão, sentimos que eliminamos toda a cadeia de produção e distribuição principal em uma indústria controlada pelo submundo organizado. Não ajudou o fato de Michael Mickey Zaffarano, um capo da família mafiosa Bonanno, ter tido seu fim repentinamente de um ataque cardíaco fatal, exatamente quando o FBI estava servindo um mandado de prisão em seu cinema para adultos na Times Square, em 14 de fevereiro de 1980. Di Bernardo e Ted Rotem foram ambos condenados por conspiração no transporte de materiais obscenos para venda e distribuição, além de 3 acusações por usar um transportador comum para transportar materiais obscenos através das fronteiras estaduais. Em 12 de junho de 1981, ambos foram sentenciados a 5 anos de prisão. Felizmente para Di Bernardo e Rotem, um juiz federal anulou sua condenação sob a alegação de que um dos 2 agentes infiltrados, o agente do FBI Patrick Livingston, que se passou por um comerciante de materiais adultos, pode ter mentido ao grande júri. Ele foi preso por furtar um suéter em uma loja de departamentos em novembro de 1981, e havia evidências de que ele estava enfrentando um problema psiquiátrico que prejudicava sua capacidade de distinguir entre suas identidades reais e de disfarce. Portanto, seu testemunho no caso contra Di Bernardo e Rotem foi considerado altamente não confiável. Com o caso encerrado, ambos estavam livres para voltar ao trabalho. No entanto, esse não foi o fim dos problemas de Di Bernardo. Primeiro, ele se tornou alvo de uma investigação federal depois que foi revelado que ele poderia estar envolvido com conteúdo de crianças. Além disso, após seu sucesso ao longo de 2 décadas, ele começou a se envolver em jogos políticos de poder. Apesar de Di Bernardo ser reconhecido como uma figura do submundo organizado, ele só se tornou amplamente conhecido depois de se envolver em um escândalo envolvendo uma candidata democrata dos Estados Unidos em 1984, com a vice-presidente Geraldine Ferraro. Ferraro, que foi escolhida para a chapa, enfrentou problemas quando suas finanças pessoais, assim como as de seu marido, o desenvolvedor imobiliário John Zaccaro, foram examinadas de perto. Ficou então evidente que Di Bernardo, membro do submundo organizado, havia alugado suas instalações da empresa de Zaccaro,
o que afetou bastante a chapa de Ferraro. Além disso, DiBernardo se associou a John Joseph Gotti Jr., um gangster estadunidense que tinha aspirações de se tornar o chefe da família mafiosa Gambino. DiBernardo foi um dos primeiros a expressar seu apoio quando John Gotti revelou seu plano de acabar com o então chefe da família Gambino, Paul Castellano, para assumir o controle. Diziam que DiBernardo reclamava várias vezes que recebia pouco respeito de Castellano. Ele afirmava que Castellano desprezava o negócio da sacanagem, mas muitas vezes pegava uma grande porcentagem dos lucros de qualquer maneira. Em 16 de dezembro de 1985, Gotti finalmente orquestrou a queda de Castellano e assumiu como chefe da família mafiosa Gambino. DiBernardo foi então recompensado com o status de conselheiro. Apesar de não ter uma equipe própria, além de sua afiliação com John Gotti, DiBernardo também estava associado ao subchefe da máfia, Salvatore Sammy Debu Gravano. Gravano era originalmente associado à família mafiosa Colombo, mas mudou para a família Gambino depois de fazer parte do grupo que conspirou para acabar com Castellano. Na época, DiBernardo via essas afiliações como nada mais do que uma parceria entre membros do submundo organizado. Infelizmente, esses mesmos homens foram responsáveis por sua queda prematura. Em 1986, Gotti foi preso por extorsão e apenas um membro da máfia, seu amigo Angelo Ruggiero, foi autorizado a vê-lo na prisão. Segundo Sammy Gravano, Ruggiero voltou de uma de suas visitas dizendo que Gotti queria que DiBernardo fosse dado de baixa por tentar acabar com ele. Em suas memórias, Gravano afirmou que estava relutante em obedecer ao comando de Gotti porque era difícil entender como DiBernardo, que não tinha uma equipe necessária para qualquer forma de jogo de poder, poderia querer derrubar a liderança de Gotti. Como disse antes, ele não era um cara durão. Não representava ameaça alguma. Eu não consegui até hoje imaginar o que ele queria. No entanto, ele acreditava que Ruggiero não teria inventado toda essa história, então Gravano decidiu obedecer à ordem. Em algumas entrevistas, Sammy Gravano foi questionado sobre DiBernardo e a ordem de Gotti para acabar com ele. Foi aí que ele respondeu: perturbação com perguntas era o que eu nunca fazia quando se tratava de trabalhos assim. Não era meu trabalho. Meu trabalho era ajudar os chefes. Depois disso, Gravano então organizou a queda de DiBernardo. Na noite de 5 de junho de 1986, DiBernardo estava a caminho de casa do escritório da Star Distributors para levar sua família para sair quando foi atraído para os escritórios do porão da empresa de drywall de Gravano na Stuyvesant Ave, no Brooklyn. O ambiente foi disfarçado como se fosse uma reunião de negócios comum, e Gravano pediu a Joseph Peruta, que atuava como soldado dentro da família mafiosa Gambino, para trazer uma xícara de café para DiBernardo. No entanto, Peruta pegou uma pistola 380 com silenciador que estava no armário, e por atrás de DiBernardo o atingiu com uma bala na cabeça. O corpo de DiBernardo nunca foi encontrado. Isso marcou o fim de uma era para a figura mais poderosa da indústria de filmes adultos dos Estados Unidos. Embora DiBernardo já não estivesse por perto para administrar os distribuidores, o negócio que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos era agora grande demais para falhar. Ted Rotem conseguiu lucrar com a empresa mesmo sem ter o conhecimento bem guardado de D&B. Ele mudou os escritórios da Star para uma única localização de 40 mil pés quadrados na 2040J no Brooklyn. Ele também expandiu o negócio, e até os anos 2000 a Star Distributors foi dividida em 3 partes adicionais. Isso incluía a Bizarre Video, que se concentrava em filmes adultos, a Media Distributors, que distribuía jornais, e a Novelties by Nassau, que se concentrava na venda de brinquedos eróticos. Porém, na década de 2010, a sorte da indústria de vídeos adultos começou a mudar. A concorrência de piratas e conteúdo profissional de baixo custo disponível na internet para streaming reduziu as vendas lucrativas de DVDs de filmes adultos, assim como as revistas eróticas também tiveram uma redução nos lucros. Mesmo que a Star Distributors, como outras empresas de filmes adultos, tenha se tornado menos lucrativa, não se pode negar que Robert DiBernardo deixou sua marca ao mudar o jogo da indústria da sacanagem. O fato de ele não se envergonhar de seu papel na indústria de filmes adultos foi outro motivo pelo qual as pessoas começaram a enxergar a cena de entretenimento adulto dos Estados Unidos de forma diferente. Infelizmente, seu envolvimento com a máfia foi seu começo e fim. Mesmo agora,
As famílias do crime organizado e a máfia ainda estão fortemente envolvidas na indústria adulta. O mundo do entretenimento adulto sempre foi um enigma cativante. Mas e se eu te contasse que há uma história oculta escondida sob a superfície desde o surgimento de figuras-chave como Robert DiBernardo e Michael Zafferano? Para entender isso, precisamos voltar ao início de tudo. Nos anos 1960 e 1970, uma revolução cultural estava em curso. A Revolução da Sacanagem, como era chamada, varreu o país, desafiando normas sociais e empurrando os limites do que era considerado aceitável. Foi durante esse tempo que a indústria de entretenimento adulto experimentou uma emergência explosiva, mudando para sempre o cenário do entretenimento. Mas o que muitos não sabem é que nos bastidores, escondido dos olhos do público, a máfia desempenhava um papel crucial na produção e distribuição desses filmes. O palco estava preparado para a entrada da máfia no mundo do entretenimento adulto. Por anos, eles vinham silenciosamente produzindo filmes para adultos atendendo a um mercado de nicho de pessoas em busca de conteúdo explícito. Esses filmes, caracterizados por seu foco em atos e nudez, eram frequentemente exibidos em ambientes privados, longe de olhares curiosos. No entanto, foi até 1971 que o envolvimento da máfia na indústria de entretenimento adulto deu uma virada dramática. Associados da organização Colombo encontraram ouro com uma comédia adulta chamada Garganta Profunda, que se tornou um enorme sucesso, arrecadando incríveis $50 milhões em lucro. Esse golpe atraiu a atenção de outros mafiosos que viram o potencial de imensa riqueza nessa indústria em ascensão. Um desses mafiosos foi Robert DiBernardo, um homem que se apresentava mais como um corretor de Wall Street do que como um bandido que vende sujeira. DiBernardo viu uma oportunidade de capitalizar a crescente demanda por conteúdo adulto e estabeleceu a Star Distributors, que rapidamente se tornou o principal fornecedor de vídeos adultos na cidade de Nova York. O controle de DiBernardo sobre a Star Distributors se tornou uma força poderosa na indústria, reunindo diversos produtores sob o guarda-chuva da máfia. Essa consolidação de poder permitiu à máfia exercer controle sobre a produção, distribuição e lucros dos filmes. Outro jogador-chave no domínio da máfia sobre a indústria de entretenimento adulto foi Michael Zafferano. Zafferano atuava como o principal contato entre a máfia e a indústria da sacanagem, frequentemente mediando disputas entre diferentes famílias da máfia sobre a produção de filmes. Sua influência se estendia por muitos lugares, garantindo que a máfia mantivesse um firme controle sobre a indústria. À medida que o envolvimento da máfia na indústria adulta crescia, também crescia os lucros. A demanda por filmes aumentou drasticamente, com o público louco por conteúdo mais explícito. Os mafiosos viram uma oportunidade de capitalizar esse apetite insaciável, e a indústria de entretenimento adulto se tornou uma fonte lucrativa de renda para o submundo organizado. No entanto, é importante notar que o controle da máfia sobre a indústria de entretenimento adulto não se limitava à produção de filmes. Os filmes de striptease, que eram uma modesta fonte de renda para a máfia há anos, continuaram a desempenhar um papel significativo em suas operações. Esses filmes, muitas vezes apresentando conteúdo explícito e atendendo a fetiches específicos, eram produzidos e distribuídos pela máfia, proporcionando-lhes uma fonte constante de receita. A emergência dos filmes na década de 70 marcou um ponto de virada na indústria de entretenimento adulto. Foi um período de crescimento e lucratividade sem precedentes, impulsionado em grande parte pelo envolvimento da máfia. Seu controle sobre a produção e distribuição desses filmes explícitos lhes permitiu acumular uma riqueza e poder imensos, moldando a indústria de maneiras que poucos poderiam imaginar. À medida que os anos 70 deram lugar aos anos 80, o cenário da indústria de entretenimento adulto passou por uma mudança significativa. O atrativo da Califórnia do Sul chamava a atenção dos produtores, atraindo a indústria adulta para longe das movimentadas ruas de Nova York. Mas mesmo com a migração, o domínio do submundo organizado permaneceu firme, exercendo controle sobre o lucrativo mundo do entretenimento adulto. Segundo testemunhos perante a comissão investigativa da época do capitão James Doherty, quase 90% dos filmes adultos estavam sendo produzidos em Los Angeles. O chefe da Hell Gates foi ainda mais longe, afirmando que pelo menos 85% da indústria estava sob o controle da máfia organizada.
A máfia havia estabelecido com sucesso uma forte presença no coração da indústria adulta trazida pela migração para a Califórnia do Sul. Com isso, uma nova era de glamour e excesso, os produtores buscavam capitalizar as paisagens ensolaradas e o atrativo de Hollywood, criando uma fachada de legitimidade para suas produções explícitas. Mas nos bastidores, a influência da máfia era grande. As conexões de DiBernardo com a máfia o permitiram manter um controle rígido sobre a indústria, garantindo que os lucros fluíssem para as mãos do submundo organizado. Ele se tornou uma força poderosa, ditando o rumo da indústria de entretenimento adulto e exercendo controle sobre as carreiras de muitos diretores. À medida que os lucros da indústria continuaram a crescer, o FBI decidiu levantar o rabo e começar a agir. No início de 1977, lançaram sua maior operação secreta até então. Essa operação visava expor o envolvimento da máfia no obscuro mundo do entretenimento adulto. Após um ano de coleta de evidências, junto com auxílio de informantes, a investigação deu resultado. Os procuradores do Departamento de Justiça abriram uma investigação perante um grande júri e as evidências fornecidas por Livingston e Alansky foram apresentadas. A investigação conseguiu expor com sucesso o envolvimento da máfia na indústria da sacanagem. Desde então, os negócios de vídeos adultos continuaram a prosperar e essas famílias do submundo conseguiram criar um certo grau de credibilidade na mente do público estadunidense. Até agora, não houve investigação federal direcionada à indústria adulta, já que o FBI agora concentrou sua atenção apenas no conteúdo infantil. Embora alguns possam ver a venda de conteúdo adulto obsceno como um negócio sujo, até agora parece ser uma adição bem-vinda à nova comunidade global. E, pelo que tudo indica, continuará sendo por todo sempre. Por fim, ao darmos uma olhada na vida de Robert DiBernardo, o mafioso que comandou a indústria da sacanagem dos Estados Unidos, nos deparamos com as realidades gritantes da indústria de entretenimento adulto e como as famílias do submundo organizado são os maiores influenciadores dessa indústria. Salve família! E assim concluímos nossa imersão na vida e na trajetória de Robert DiBernardo, uma figura complexa que deixou um legado marcante na indústria do entretenimento adulto. Espero que vocês tenham apreciado essa jornada pelo passado intrigante e muitas vezes sombrio da indústria adulta dos Estados Unidos, repleta de reviravoltas, influências do submundo organizado e o brilho de uma era em constante mudança. Gostaria de agradecer a todos os espectadores que acompanharam conosco essa exploração histórica. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar este vídeo com amigos interessados e, é claro, se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se, caso vocês queiram contribuir com o canal. O apoio de vocês é fundamental para que o canal siga firme. Continuem explorando e aprendendo conosco. Obrigado por fazerem parte desta incrível experiência. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!